O que acontece quando descobrimos que construímos nossa vida inteira sobre fundações emprestadas? Quando percebemos que nossa identidade depende inteiramente de outras pessoas, de aprovações externas, de papéis que um dia simplesmente desaparecerão. Carl Jung, o revolucionário psiquiatra suíço, observou que a maioria das pessoas chega aos 50, 60 anos completamente despreparada para a maior transição de suas vidas, aprender a viver consigo mesmas. Imagine uma pessoa que passou décadas sendo exclusivamente a mãe dedicada, o executivo bem-sucedido ou o cuidador da família. Um dia, os filhos crescem e saem de casa, a aposentadoria chega, a saúde do cônjuge se deteriora. De repente, todas essas identidades se dissolvem como açúcar na chuva. O que sobra? Quem é essa pessoa quando ninguém mais precisa dela para desempenhar esses papéis? Jung chamava esse momento de a crise da meia-idade, não aquela versão caricata dos carros esportivos e casos extraconjugais, mas algo muito mais profundo. O despertar doloroso para nossa própria incompletude. A descoberta de que construímos nossa autoestima em terreno movediço. Mas aqui está o paradoxo fascinante que Jung descobriu. As pessoas que mais sofrem nessa transição são justamente aquelas que foram bem-sucedidas nos papéis sociais. Elas investiram tanto em agradar, cuidar e atender expectativas externas que nunca desenvolveram uma relação íntima consigo mesmas. Quando os holofotes se apagam, elas se veem na escuridão total. Você já se sentiu perdido quando ficou sozinho por muito tempo? Quando o silêncio da casa parecia opressor ao invés de reconfortante? Conte nos comentários como você lida com esses momentos de solidão. A genialidade de Jung estava em perceber que esse colapso não é uma tragédia, é uma oportunidade de renascimento. Ele observou que existe uma segunda metade da vida com tarefas psicológicas completamente diferentes da primeira metade. Se a primeira metade é sobre adaptação ao mundo externo, a segunda é sobre descoberta do mundo interno. Vamos explorar juntos as 5 dimensões fundamentais que Jung identificou para uma transição consciente e saudável para a maturidade. Essas não são teorias abstratas, mas ferramentas práticas que podem transformar os anos dourados de uma época de declínio em um período de florescimento pessoal sem precedentes. A primeira dimensão, o diálogo com o eu profundo, Jung descobriu algo revolucionário. Depois dos 50, a psique naturalmente se volta para dentro. Os ruídos externos começam a diminuir de importância e uma voz interior, há muito tempo silenciada, começa a sussurrar. Mas a maioria das pessoas se assusta com essa voz e tenta abafá-la com distrações. Pense em um executivo aposentado que, pela primeira vez em décadas, acorda sem uma agenda lotada. Em vez de aproveitar essa liberdade, ele se desespera. Liga a televisão no volume máximo, sai de casa constantemente, aceita qualquer convite social, qualquer coisa para não ficar a sós com seus próprios pensamentos. Jung diria que esse homem está fugindo do seu maior tesouro, a oportunidade de conhecer quem realmente é por baixo de todas as máscaras sociais. O diálogo interno não é conversa fiada ou ruminação negativa. É algo muito mais sofisticado, é aprender a ser um observador curioso da própria mente. É notar padrões de pensamento que passaram despercebidos por décadas. É descobrir medos, sonhos e desejos que foram enterrados sob as responsabilidades da vida adulta. Uma técnica poderosa que Jung praticava era o que ele chamava de imaginação ativa, um estado entre o sonho e a vigília,
onde permitimos que imagens e símbolos emergam naturalmente da psique. Pode parecer estranho no início, mas imagine isso. Você se senta em silêncio, fecha os olhos e, em vez de tentar controlar seus pensamentos, simplesmente observa o que aparece. Que imagens surgem? Que sensações? Que memórias emergem sem convite? Muitas pessoas descobrem que essa prática revela aspectos de sua personalidade que foram negligenciados por anos. O contador meticuloso descobre um artista adormecido. A mãe, superprotetora, encontra uma aventureira corajosa. O pessimista crônico se depara com uma fonte inesperada de esperança. Mas atenção! Esse diálogo interno requer coragem. Jung alertava que encontraremos não apenas aspectos agradáveis de nós mesmos, mas também partes sombrias que preferíamos ignorar. Talvez descobriremos que sempre fomos um pouco egoístas por baixo da fachada altruísta, ou que carregamos mágoas muito mais profundas do que imaginávamos. Essa é a sombra junguiana, tudo aquilo que negamos em nós mesmos, mas que continua operando nos bastidores de nossa psique. A magia acontece quando aprendemos a aceitar e integrar essas partes rejeitadas. Em vez de gastar energia fingindo que elas não existem, começamos a trabalhar com elas conscientemente. O resultado é uma personalidade muito mais completa, autêntica e, paradoxalmente, mais compassiva, tanto consigo mesmo quanto com os outros. A segunda dimensão, a busca por significado, transcendente. Jung fez uma observação fascinante. Pessoas na segunda metade da vida não conseguem mais se satisfazer apenas com conquistas materiais ou reconhecimento social. Algo dentro delas começa a buscar um significado que vai além do pessoal, do imediato, do finito. Não estamos falando necessariamente de religião institucional, embora ela possa cumprir esse papel para algumas pessoas. Estamos falando de uma fome espiritual, a necessidade de sentir que nossa vida faz parte de algo maior, mais duradouro, mais significativo do que nossa existência individual. Considere Maria, uma advogada de 55 anos que passou a carreira inteira escalando hierarquias corporativas. Ela alcançou o topo, ganhou muito dinheiro, comprou a casa dos sonhos, mas ultimamente acorda às 3 da manhã se perguntando: e daí? Para que serviu tudo isso? Não é depressão. É o que Jung chamaria de fome espiritual. A alma está pedindo alimento que o ego não sabe fornecer. Essa dimensão transcendente pode se manifestar de inúmeras formas. Algumas pessoas se conectam com a natureza de uma maneira nova e profunda, não apenas como um cenário bonito, mas como uma força viva da qual fazem parte. Outras descobrem um chamado para contribuir com causas sociais, não por obrigação moral, mas por uma sensação visceral de interconexão com a humanidade. Jung observou que muitas pessoas nessa fase começam a se interessar por tradições de sabedoria antiga, filosofias orientais, práticas contemplativas. Não por modismo, mas porque essas tradições oferecem mapas para territórios internos que elas estão começando a explorar. Uma prática poderosa é o que podemos chamar de reflexão sobre o legado, não no sentido material, mas no sentido de impacto. Que sementes você plantou que continuarão crescendo depois que você se for? Que vidas você tocou de forma significativa? Que sabedoria você adquiriu que poderia beneficiar outros? Essas reflexões não são exercícios de ego, são tentativas genuínas de encontrar fios que conectam nossa existência individual ao tecido maior da vida. Jung acreditava
que as pessoas que conseguem fazer essas conexões experienciam um tipo especial de paz, mesmo diante das perdas inevitáveis do envelhecimento. A terceira dimensão, a expressão da autenticidade criativa. Aqui está uma das descobertas mais surpreendentes de Jung. A energia psíquica, que antes era direcionada para adaptação social e construção de carreira, depois dos 50 anos, naturalmente busca canais criativos e expressivos. O problema é que muitas pessoas foram tão condicionadas a ser práticas e responsáveis que perderam completamente o contato com seus impulsos criativos. Jung não estava falando apenas de arte no sentido tradicional. Criatividade, na sua visão, é qualquer expressão autêntica da personalidade única de cada pessoa. Pode ser a forma como alguém reorganiza o jardim, conta histórias para os netos, resolve problemas cotidianos, ou mesmo a maneira particular como preparar uma refeição. O que torna essa dimensão tão importante é que ela oferece uma forma de ser produtivo e significativo que não depende de aprovação externa ou retorno financeiro. É uma produtividade do ser, não do ter. Conheço um engenheiro aposentado que descobriu aos 68 anos sua paixão por esculpir madeira. Suas peças não são tecnicamente perfeitas, nunca foram vendidas em galerias, mas, quando ele fala sobre esse hobby, seus olhos brilham de uma forma que nunca brilharam quando discutia projetos de engenharia. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, ele está criando algo que emerge diretamente de sua essência, sem filtros, sem a necessidade de atender expectativas externas. A expressão criativa na maturidade tem uma qualidade única. Ela é menos ansiosa, menos competitiva, mais contemplativa. Uma mulher de 60 anos que começa a pintar não está preocupada em se tornar a próxima Frida Kahlo. Ela está conversando com as cores, explorando formas, deixando sua alma falar através do pincel. Há uma liberdade nisso, que raramente experimentamos na juventude, quando toda a criação está carregada de expectativas de sucesso e reconhecimento. Jung observou que pessoas que negligenciam essa dimensão criativa frequentemente desenvolvem o que ele chamava de amargura existencial, uma sensação de que desperdiçaram sua unicidade, de que viveram uma vida genérica quando poderiam ter vivido algo original e autêntico. Você tem algum impulso criativo que vem adiando há anos? Talvez seja hora de explorá-lo, não para se tornar um especialista, mas para dar voz a uma parte de você que tem estado em silêncio. A quarta dimensão, relacionamentos conscientes e seletivos. Jung fez uma distinção crucial entre relacionamentos baseados em necessidade e relacionamentos baseados em escolha consciente. Na primeira metade da vida, muitos de nossos relacionamentos são funcionais. Precisamos de parceiros para construir família, colegas para avançar na carreira, conhecidos para navegar socialmente. Na segunda metade, temos a oportunidade de cultivar relacionamentos baseados em afinidade genuína, respeito mútuo e crescimento compartilhado. Jung chamava isso de relacionamentos individuados, conexões entre pessoas que chegaram a um nível de autoconhecimento que permite encontros autênticos. Isso não significa abandonar relacionamentos antigos, mas transformá-los. Muitos casais descobrem, depois de décadas juntos, que podem se relacionar de formas completamente novas quando param de tentar moldar um ao outro e começam a apreciar as diferenças genuínas que existem entre eles. Há também a possibilidade de formar novas amizades baseadas em interesses e valores que emergiram na maturidade. Grupos de estudo,
comunidades de prática, círculos de conversação, espaços onde pessoas se conectam não por conveniência geográfica ou profissional, mas por ressonância espiritual e intelectual. Jung observou que pessoas maduras frequentemente desenvolvem um círculo interno muito pequeno de relacionamentos profundos e um círculo externo de conexões mais casuais, mas genuinamente cordiais. Elas param de tentar agradar todo mundo e começam a investir energia emocional de forma mais estratégica e consciente. Uma das mudanças mais libertadoras que acontece nessa fase é a redução da necessidade de aprovação. Quando você desenvolve uma relação sólida consigo mesmo, torna-se menos dependente da validação constante dos outros. Isso, paradoxalmente, torna você mais atraente como companhia, porque as pessoas sentem que você está presente por escolha, não por carência. A quinta dimensão, a aceitação da finitude como portal para a plenitude. Esta é talvez a dimensão mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais libertadora da segunda metade da vida. Desenvolver uma relação consciente e pacífica com nossa própria mortalidade. Jung não romantizava a morte, mas reconhecia que a consciência da finitude pode ser o maior catalisador para uma vida mais intensa e significativa. Quando realmente internalizamos que nosso tempo é limitado, paramos de desperdiçar energia com trivialidades e nos concentramos no que realmente importa. Mas existe uma diferença crucial entre a morbidez neurótica e a aceitação sábia da mortalidade. A primeira é obsessiva, ansiosa, paralisante. A segunda é serena, motivadora, esclarecedora. Jung observou que pessoas que fazem as pazes com sua finitude frequentemente experienciam um tipo especial de vitalidade. Elas vivem mais intensamente porque sabem que estão vivendo conscientemente. Essa aceitação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de soltar ilusões de controle, de permanência, de invulnerabilidade que nos acompanham desde a juventude. É aprender a encontrar beleza na transitoriedade ao invés de se desesperar com ela. Uma prática poderosa é o que poderíamos chamar de meditação sobre o legado. Não o que deixaremos em termos materiais, mas como queremos ser lembrados, que impacto queremos ter tido, que amor queremos ter expressado completamente antes de partir. Paradoxalmente, as pessoas que desenvolvem essa aceitação da mortalidade frequentemente se tornam menos ansiosas sobre questões menores da vida cotidiana. Quando você realmente integra que tudo é temporário, as pequenas frustrações e irritações perdem muito de seu poder perturbador. Integrando as 5 dimensões, o renascimento da maturidade, Jung via esses 5 aspectos não como etapas sequenciais, mas como dimensões interconectadas de um processo único, o que ele chamava de individuação, tornar-se quem realmente somos por baixo de todas as máscaras sociais e expectativas externas. A beleza desse processo é que ele pode começar em qualquer idade e em qualquer circunstância. Não é necessário ter recursos financeiros abundantes, saúde perfeita ou situação familiar ideal. É um trabalho interno que depende principalmente da nossa disposição para olhar honestamente para nós mesmos e abraçar a jornada do autoconhecimento. Mas Jung também alertava sobre os perigos de resistir a essas transições naturais da psique. Pessoas que se agarram desesperadamente aos papéis e identidades da primeira metade da vida frequentemente desenvolvem o que ele chamava de neurose da meia-idade, uma sensação crônica de vazio, irritabilidade e desesperança que nenhuma conquista
externa consegue resolver. O antídoto não está em negar o envelhecimento ou tentar recriar a juventude artificialmente. Está em abraçar as tarefas psicológicas únicas de cada fase da vida. A segunda metade tem seus próprios tesouros, suas próprias aventuras, suas próprias formas de realização que simplesmente não estão disponíveis na juventude. Considere a diferença entre um jovem de 25 anos apaixonado e um casal de 65 anos que redescobriu o amor depois de décadas juntos. Ambos são bonitos, mas de formas completamente diferentes. O primeiro tem a intensidade da descoberta, o segundo tem a profundidade da compreensão mútua amadurecida pelo tempo. O mesmo princípio se aplica a outras áreas da vida. A criatividade da maturidade pode não ter a energia frenética da juventude, mas tem uma sabedoria, uma paciência, uma perspectiva que só vem com a experiência. A espiritualidade da segunda metade da vida pode ser menos dramática que as buscas espirituais da juventude, mas tende a ser mais integrada, mais prática, mais serena. Transformando desafios em oportunidades de crescimento. Uma das contribuições mais valiosas de Jung foi mostrar como os aparentes problemas da meia-idade podem ser reformulados como oportunidades de desenvolvimento psicológico. A crise dos 50 não é uma patologia a ser curada, mas um sinal de que a psique está pedindo uma reorganização. Os sentimentos de vazio que muitas pessoas experimentam quando os filhos saem de casa não são sinais de depressão, mas indicadores de que chegou a hora de redescobrir aspectos negligenciados da personalidade. Mesmo perdas dolorosas, a morte de entes queridos, problemas de saúde, mudanças financeiras, podem se tornar catalisadores para um tipo de crescimento que simplesmente não seria possível sem esses desafios. Jung não minimizava o sofrimento real que essas experiências causam, mas mostrava como elas podem ser integradas de forma construtiva ao desenvolvimento contínuo da personalidade. Uma das ferramentas mais poderosas que Jung desenvolveu para esse processo é o que ele chamava de amplificação, a prática de encontrar significado simbólico e universal em experiências pessoais. Em vez de ver uma perda apenas como tragédia pessoal, podemos começar a vê-la também como participação no grande ciclo universal de nascimento, crescimento, morte e renovação. Isso não é auto-engano ou negação da dor real. É uma expansão de perspectiva que permite carregar o sofrimento com mais dignidade e extrair dele sabedoria, que pode beneficiar não apenas nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Desenvolvendo resiliência emocional, na maturidade, Jung observou que as pessoas que envelhecem bem desenvolvem um tipo especial de resiliência emocional. Não é a resistência tensa da juventude que tenta controlar e prevenir todas as dificuldades. É uma flexibilidade madura, que sabe se adaptar aos ventos sem quebrar. Essa resiliência vem, em parte, da experiência acumulada. Quando você já passou por várias crises e percebeu que conseguiu superá-las, desenvolve uma confiança fundamental na sua capacidade de navegar por águas turbulentas. Mas vem também de algo mais profundo, a aceitação de que a vida inclui, necessariamente, tanto alegrias quanto tristezas, e que nossa tarefa não é evitar completamente o sofrimento, mas aprender a dançar com ele. Jung, frequentemente, usava a metáfora da árvore. Uma árvore jovem pode se quebrar com uma tempestade forte, mas uma árvore madura, com raízes profundas e galhos flexíveis, pode se curvar sem quebrar e se endireitar quando a tempestade passa. As raízes profundas, na psicologia junguiana,
são os aspectos mais fundamentais e duradouros da nossa personalidade, nossos valores centrais, nossa capacidade de amar, nossa curiosidade sobre a vida, nossa conexão com algo maior que nós mesmos. Os galhos flexíveis são nossa capacidade de nos adaptar a mudanças externas sem perder nossa essência. O papel dos sonhos e símbolos na segunda metade da vida. Uma das descobertas mais fascinantes de Jung foi que os sonhos de pessoas na segunda metade da vida frequentemente têm uma qualidade diferente dos sonhos da juventude. Eles tendem a ser menos focados em questões práticas imediatas e mais interessados em temas universais, simbólicos, espirituais. Jung encorajava pessoas maduras a prestarem atenção especial aos seus sonhos, não para interpretá-los de forma rígida, mas para deixar que eles informem e enriqueçam sua jornada de autoconhecimento. Sonhos podem ser como mensagens do nosso eu mais profundo, oferecendo orientação sobre direções que nossa mente consciente pode não ter considerado. Além dos sonhos noturnos, Jung também notou que pessoas na maturidade frequentemente se tornam mais sensíveis a sincronicidades, coincidências significativas que parecem carregar mensagens ou orientação. Novamente, não se trata de pensamento mágico, mas de uma abertura maior aos padrões súbteis e às conexões que sempre existiram, mas que uma mente focada apenas em objetivos práticos pode perder. Essa sensibilidade aumentada aos aspectos simbólicos e sincronísticos da vida pode ser uma fonte rica de guidance e significado durante os anos de transição da maturidade. Cultivando a sabedoria. Prática, Jung fazia distinção entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é informação acumulada. Sabedoria é a capacidade de aplicar entendimento de forma que beneficie a vida. A segunda metade da vida oferece oportunidades únicas para desenvolver esse tipo de sabedoria prática. Essa sabedoria se manifesta de muitas formas: saber quando falar e quando ficar em silêncio, compreender que nem todos os problemas precisam ser resolvidos imediatamente, reconhecer que, às vezes, a compaixão é mais valiosa que estar certo, aceitar que algumas situações são simplesmente mistérios que devem ser vividos ao invés de solucionados. A sabedoria da maturidade também inclui uma compreensão mais sofisticada dos relacionamentos humanos. Pessoas mais velhas frequentemente desenvolvem uma capacidade aumentada de ver além das palavras e comportamentos superficiais para compreender as motivações e medos mais profundos que dirigem as ações das pessoas. Essa compreensão não as torna cínicas, mas mais compassivas, quando você realmente entende quantos dos comportamentos difíceis das pessoas vêm de feridas antigas ou medos profundos, torna-se mais fácil responder com empatia ao invés de julgamento. Como você tem lidado com as mudanças que vêm com o passar dos anos? Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre esse processo de amadurecimento interno. A renovação contínua nunca é tarde demais. Talvez a mensagem mais esperançosa da psicologia junguiana seja que o crescimento psicológico nunca realmente para. Não importa quantos anos você tem, não importa quais oportunidades você perdeu no passado, não importa quantos erros você cometeu. Enquanto você está consciente, tem a possibilidade de continuação de desenvolvimento. Jung trabalhava com pessoas de todas as idades e consistentemente observava que mudanças profundas e positivas eram possíveis mesmo muito tarde na vida. Ele viu pessoas de 70, 80 anos fazendo descobertas sobre si mesmas que transformavam completamente sua experiência de vida.
Isso não significa que podemos mudar tudo sobre nós mesmos ou sobre nossas circunstâncias, mas significa que sempre temos algum grau de escolha sobre como respondemos à nossa situação, como interpretamos nossas experiências e em que direção focamos nossa energia psíquica. A chave está em trabalhar com a realidade como ela é, ao invés de desperdiçar energia lamentando como ela deveria ser. Jung chamava isso de amor fati, amor ao destino. Não resignação passiva, mas aceitação ativa, que nos permite encontrar possibilidades de crescimento e beleza, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Integrando opostos, a meta da individuação. Um dos conceitos mais sofisticados de Jung é a ideia de que a maturidade psicológica envolve a integração de aspectos aparentemente opostos da personalidade. Em vez de ser apenas extrovertido ou introvertido, a pessoa madura desenvolve acesso a ambas as energias quando apropriado. Em vez de ser apenas racional ou emocional, aprende a dançar entre diferentes modos de conhecimento. Essa integração de opostos cria o que Jung chamava de personalidade transcendente, não no sentido de superioridade espiritual, mas no sentido de ter transcendido a necessidade de ser unidimensional. A pessoa madura pode ser forte quando a situação exige força, mas também vulnerável quando a vulnerabilidade é apropriada. Pode ser séria quando necessário, mas também brincalhona quando isso serve melhor à vida. Essa flexibilidade psicológica é uma das maiores riquezas da segunda metade da vida. Enquanto pessoas mais jovens frequentemente se sentem pressionadas a manter uma imagem consistente, pessoas maduras podem se dar ao luxo de ser complexas, multifacetadas, até mesmo um pouco contraditórias. O legado, que realmente importa. Conforme nos aproximamos do final desta exploração da psicologia junguiana do envelhecimento, vale refletir sobre a questão do legado. Não o legado material, dinheiro, propriedades, objetos, mas o legado psicológico e espiritual que inevitavelmente deixamos. Jung acreditava que toda pessoa, conscientemente ou não, influencia o campo psicológico ao seu redor. Nossas atitudes, nossa forma de lidar com desafios, nossa capacidade de amar e perdoar, nossa coragem diante da adversidade, tudo isso se transmite para as pessoas ao nosso redor de formas muitas vezes invisíveis, mas profundamente reais. Pessoas que fizeram o trabalho de individuação tendem a deixar um legado de possibilidade. Sua própria jornada de crescimento dá permissão para outros também crescerem. Sua coragem diante da mudança inspira outros a enfrentar suas próprias transições com mais confiança. Não precisamos ser famosos ou realizar feitos extraordinários para deixar esse tipo de legado. Uma avó que envelhece com dignidade e curiosidade transmite uma mensagem poderosa sobre as possibilidades da vida madura. Um vizinho que lida com perdas sem se tornar amargo mostra uma forma diferente de navegar pelas inevitáveis dificuldades da existência. Conclusão: a jornada continua. A genialidade de Carl Jung foi reconhecer que o envelhecimento não precisa ser apenas sobre declínio e perda, pode ser sobre descoberta, aprofundamento, integração. A segunda metade da vida oferece oportunidades de crescimento que simplesmente não estão disponíveis na juventude, não porque sejam melhores ou piores, mas porque são diferentes. O diálogo com o eu profundo nos convida a conhecer aspectos de nossa personalidade que ficaram adormecidos durante os anos ocupados de construção da vida externa. A busca por significado transcendente nos conecta com dimensões da experiência que vão além do puramente pessoal.
A expressão da autenticidade criativa nos permite manifestar nossa unicidade de formas que não dependem de aprovação externa. Os relacionamentos conscientes e seletivos nos liberam da necessidade de agradar todo mundo e nos permitem investir em conexões genuinamente nutritivas. E a aceitação da finitude, longe de ser mórbida, pode nos liberar para viver com mais intensidade e autenticidade. Essas 5 dimensões não são uma fórmula rígida, mas um mapa flexível para navegar pelas águas desconhecidas da maturidade. Cada pessoa encontrará a sua própria forma única de integrar esses aspectos, baseada em sua história pessoal, suas circunstâncias específicas e seus dons naturais. O importante é compreender que a vida não para de oferecer oportunidades de crescimento, descoberta e realização apenas porque chegamos aos 50, 60, 70 anos ou além. Se estivermos dispostos a abraçar as tarefas psicológicas específicas de cada fase da vida, ao invés de tentar recriar fases anteriores, podemos descobrir que os anos dourados realmente podem ser dourados, não por serem fáceis, mas por serem ricos em possibilidades de desenvolvimento humano autêntico. A jornada de individuação que Jung descreveu não tem um ponto final definitivo. É um processo contínuo de tornar-se mais plenamente quem somos destinados a ser. E essa jornada pode ser especialmente rica e recompensadora na segunda metade da vida, quando finalmente temos a experiência, a perspectiva e, muitas vezes, a liberdade para nos dedicar a ela com toda a nossa atenção. Que aspectos desta reflexão sobre a psicologia do envelhecimento consciente mais ressoaram com você? Compartilhe nos comentários seus próprios insights sobre essa jornada de crescimento que não tem idade para começar. Se este conteúdo trouxe novas perspectivas sobre o processo de amadurecimento, considere se inscrever no canal para mais explorações profundas da psicologia humana e da sabedoria do desenvolvimento pessoal ao longo da vida. Lembre-se, este conteúdo tem fins educativos e de reflexão pessoal. Para questões específicas de saúde mental ou emocional, sempre busque orientação de profissionais qualificados.